Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise de um material que, olha, me pegou de jeito. É uma declaração de um autor, um tal de Marcos, explicando por que ele escreveu um livro chamado Spider Project 2026 Controles. E a largada dele já é muito forte. Ele diz que identificou um desvio silencioso no mercado de projetos. E o mais interessante é o que vem depois, né? Exato. Ele fala que o problema não é a tecnologia, não é o software que a gente usa. É algo mais fundo. Ele chama de desvio estrutural. Então, nossa conversa aqui hoje vai ser para desvendar que desvio é esse. Entender por que, para ele, a fragmentação é o verdadeiro vilão. E qual a proposta dele, né? O que ele chama de um controle que seja um compromisso com a realidade. E olha, essa discussão é super importante, porque a gente vive numa era de, sei lá, um fetiche por dashboards. Totalmente. Tudo tem que ser visual, ter gráficos bonitos, interfaces limpas. E o que esse texto faz é, dar um passo para trás de perguntar: ok, legal, mas e a verdade por trás desse gráfico? É isso. A provocação dele obriga a gente a questionar se estamos, construindo castelos de cartas bem decorados ou prédios com fundações de verdade. A gente está mais preocupado com a aparência do controle ou com a essência dele? Exatamente. Vamos começar então a desembrulhar esse diagnóstico do tal desvio estrutural. A observação do autor é muito pé no chão. Ele descreve o que, a gente vê todo dia. Organizações que têm, e aqui eu vou até citar, múltiplas ferramentas desconectadas, planilhas paralelas, dashboards sofisticados. E relatórios impecáveis, né? Visualmente perfeitos. Perfeitos. Na teoria, parece o cenário ideal. Só que aí ele joga um balde de água fria. Ele diz que por trás dessa fachada existem fragilidades recorrentes. E a frase que mais me marcou foi essa aqui: o esforço se concentra em representar o projeto, não em compreendê-lo tecnicamente. E essa frase é pesada, muito pesada, porque ela acusa, uma indústria inteira de estar mais preocupada com a embalagem do que com o produto. Sim. É a diferença entre ter um mapa super bonito e saber se aquele mapa de fato leva ao lugar certo. Quando o autor diz que o problema não é a tecnologia, mas a fragmentação, ele muda o foco do debate. Totalmente. Uma planilha, um sistema de BI, eles não são bons ou ruins por natureza. A questão é como eles se encaixam. Ou melhor, como eles não se encaixam. Exato. E ele detalha isso em 4 tipos de fragmentação, certo? A de dados, a de lógica, isso. São 4 rachaduras na fundação, como ele diz. A primeira é a fragmentação de dados. É clássico, né? A data de entrega está numa planilha, o custo está no sistema ERP, as horas estão em outro sistema. E as atas de reunião no e-mail. Tudo espalhado. Tudo espalhado. A segunda é a fragmentação de lógica. A planilha calcula o progresso de um jeito, o BI calcula de outro. Não tem uma regra única, sabe? O que me leva a pensar na terceira, a fragmentação de responsabilidade. Se cada um é dono de um pedacinho da informação, no fundo ninguém é dono da informação inteira. Perfeito. E a consequência disso, que é a quarta, é a fragmentação de decisão. Como um gestor toma uma decisão segura se ele recebe 3 relatórios com 3 números diferentes sobre a mesmíssima coisa? Impossível. Pois é. E aí a gente chega na consequência que o autor descreve de forma muito direta. Ele fala que o risco é o controle virar narrativa e a governança virar encenação. Essa imagem da encenação é poderosa. Muito. A verdade operacional, ou seja, o que de fato acontece lá no chão de fábrica do projeto, vai se perdendo a cada copia e cola, a cada exportação para um CSV que alguém manipula no Excel para depois subir para uma ferramenta de visualização. O número que o diretor vê na tela dele já passou por tantas traduções manuais que ele não é mais um fato, é uma história. Uma narrativa. Uma narrativa. Que pode até ser bem contada, mas pode não ser verdadeira. Ok, então o diagnóstico é claro. Tudo está fragmentado e o que a gente vê nos relatórios é mais uma narrativa do que a realidade. Se esse é o problema, então a nossa própria ideia do que é controlar um projeto deve estar errada, né? Na base. O erro é conceitual. Produzir dashboard. Isso é basicamente a descrição do trabalho de muita gente. É um soco no estômago de muita gente, com certeza.
Mas a intenção parece ser essa mesma, de chacoalhar. Se o controle virou sinônimo dessas tarefas manuais, repetitivas, é porque a gente perdeu de vista o objetivo final. E a definição que ele oferece em troca é bem mais exigente. Ele diz que controle é saber com precisão técnica onde o projeto está, para onde ele tende a ir e quais medidas podem reduzir desvios com rastreabilidade. Vamos quebrar isso um pouco. Precisão técnica e rastreabilidade. O que isso quer dizer na prática? Precisão técnica significa que sua análise não pode ser baseada em feeling ou em dados arredondados na planilha para ficar mais bonito. Certo. Cursos, tipo engenharia por trás da gestão. Ok, e a rastreabilidade? A rastreabilidade é a prova dos 9. Se o seu indicador de prazo ficou vermelho, você precisa ter um caminho de volta claro e auditável até o evento que causou aquilo. Foi uma tarefa específica que atrasou, foi um recurso que não ficou disponível. Entendi. Se você não consegue traçar essa linha direta do sintoma, que é o indicador vermelho, até a causa raiz sem se perder num emaranhado de planilhas, você não tem controle. Você tem Você tem um relatório. um desenho. Faz todo sentido. É a diferença entre um médico que te diz você está com febre e o que diz você está com febre por causa desta infecção específica que eu identifiquei neste exame de sangue. Exatamente. Para organizar essa busca pela rastreabilidade, o autor propõe uma hierarquia. Ele fala de uma confusão geral onde frameworks são tratados como ferramentas. E ferramentas são vendidas como estratégia. Essa confusão de conceitos é muito conveniente para quem vende soluções fáceis, né? Sim. Para evitar isso, ele coloca cada coisa em sua caixinha, em 3 níveis. No topo, o framework. Pensa no framework como a constituição, a planta da casa. A lógica. Isso, a estrutura de pensamentos, princípios. O PMBOK, o Prince2, Scrum são frameworks. Eles te dão as regras do jogo, o que fazer e por que fazer. Mas o framework sozinho não aperta o parafuso. Aí entra a ferramenta, que seria o segundo nível. A furadeira, o martelo. Exatamente, a ferramenta é o meio técnico, o software. É o que operacionaliza a lógica do framework. Se o seu framework diz que você precisa de uma estrutura analítica de projeto, a ferramenta é o software que te permite desenhar e gerenciar aquilo. A ferramenta executa, não define. Perfeito. O erro, segundo o autor, é achar que comprar a ferramenta mais cara vai, por mágica, te dar um framework ou uma estratégia. Não vai. E o terceiro nível é a infraestrutura. A base de tudo, servidores, rede... Isso, a infraestrutura é como o terreno e as fundações onde você constrói a casa. Ela não é a casa, mas sem ela a casa não fica de pé. É o que sustenta tudo. A relação é clara, o framework orienta, a ferramenta executa e a infraestrutura sustenta. É por isso que ele defende uma única ferramenta integrada. Não por ser fã de uma marca específica, né? De jeito nenhum. É por uma questão de integridade estrutural. Cada vez que você exporta dados de um sistema para o outro, é como, sei lá, traduzir um poema do inglês para o chinês e depois para o português. Algo da essência se perde no caminho. Sempre. Essa ideia de integridade me leva a um ponto que, para mim, é o coração do manifesto dele. A maturidade técnica do profissional. Ele tem o que chama de Declaração Universal número 1, que basicamente diz que a ferramenta amplifica a capacidade, mas ela não cria a capacidade. Tem frases de efeito ótimas aí. Ferramenta viabiliza eficiência, conhecimento produz eficácia. E tem outra que é ainda mais forte. Ferramenta é substituível, método é transferível, estratégia é inegociável. O que ele está fazendo aqui é traçar uma linha bem clara no chão entre o que é um operador de software e o que é um especialista. Explica melhor isso. O operador é o profissional que se define pela ferramenta. Eu sou especialista em ferramenta X. Ele sabe todos os atalhos, todos os menus. O especialista, por outro lado, se define pelo problema que ele resolve. Ele entende os princípios de planejamento, de controle de risco. A ferramenta é só um dos meios que ele usa para aplicar esse conhecimento. Nossa, e a frase que vem em seguida é um soco. Se a ferramenta muda e o profissional perde capacidade de entrega, não havia especialização, havia dependência. Isso me faz pensar em quantos profissionais, talvez até eu mesmo,
teria um problema se o software que usam todo dia sumisse amanhã. É uma reflexão brutal, mas super necessária. Pensa no chefe de cozinha. Ok. A especialização dele está em entender de ingredientes, de sabores, de técnicas. Se você troca o fogão dele por um de outra marca, ele pode até estranhar no começo, mas logo ele vai estar fazendo pratos incríveis de novo. Claro. Agora, se a única coisa que ele sabe fazer é apertar o botão prato pronto número 3 de um forno específico, ele não é um chefe, ele é um operador de forno. Entendi. O autor conclui com uma frase que resume tudo. Especialização real é aquela que permanece quando a ferramenta desaparece. Seu valor não está nos botões que você sabe apertar. E se uma ferramenta inadequada pode criar essa dependência no profissional, o estrago é ainda maior quando uma infraestrutura inteira de uma empresa é construída sobre bases frágeis. É o que ele chama, na Declaração Universal número 2, de chão falso. Uma metáfora poderosa. Muito. Parece firme, você pisa, mas pode desabar a qualquer momento. Para explicar esse dano, ele usa as ideias de alguns filósofos, o que eu achei bem inusitado. Sim, e é um uso muito inteligente. Ele não está tentando ser acadêmico, ele usa esses pensadores como se fossem lanternas diferentes para iluminar o mesmo problema. Tipo com Aristóteles. Com Aristóteles, por exemplo, a questão é a finalidade da ferramenta. Uma ferramenta boa é aquela cujo propósito, sua finalidade, está alinhada com o trabalho. Muitas ferramentas de gestão hoje, seguindo essa lógica, têm uma finalidade desalinhada. Elas foram feitas para impressionar com a interface, para vender fácil. A finalidade dela é parecer boa. Exato. E não necessariamente ser boa para o trabalho de controle. E a ideia do Heidegger? O texto menciona que ele é um autor controverso, mas que a análise dele sobre ferramentas é o último aqui. A ideia central de Heidegger é que a ferramenta ideal é aquela que se torna invisível durante o uso. Como assim? Pensa num martelo na mão de um carpinteiro experiente. Ele não pensa, agora vou levantar o martelo. O martelo vira uma extensão do braço dele. A ferramenta se torna transparente. Ok, faz sentido. O chão falso é o oposto. É a ferramenta que toda hora quebra, que te força a pensar nela, que te interrompe. Aquele sistema que dá um erro inexplicável, que te obriga a exportar para uma planilha para fazer uma conta que ele deveria fazer sozinho. A organização acaba gastando mais energia lutando com a ferramenta do que fazendo o trabalho de verdade. Exatamente. E tem o McLuhan, que o autor também cita. A ideia de que a tecnologia estende uma capacidade, mas amputa a outra. Essa ideia do McLuhan é matadora. Ele dizia que a tecnologia é como uma prótese. Ela estende uma habilidade nossa, mas ao mesmo tempo faz com que a gente esqueça como usar o músculo original. Dá um exemplo. O GPS do celular. Ele estendeu nossa capacidade de navegar para qualquer lugar, mas ao mesmo tempo amputou a habilidade de muita gente de ler um mapa de papel, de se localizar, de ter um senso de direção. Verdade. Em projetos, é a mesma coisa. A ferramenta mágica que gera um relatório com um clique pode estar amputando a capacidade do gerente de entender de onde aqueles números vêm. É o que chamam de desskilling. A perda de habilidade. É um atalho que te deixa mais fraco no longo prazo. Isso. Uau! Vendo por esse ângulo, os danos desse chão falso são enormes. O autor resume em quebra de confiança, dependência, custos invisíveis com retrabalho. E o que ele chama de governança falsa, uma governança de fachada. Você já viu isso acontecer? Na prática, várias vezes. Lembro de uma empresa que gastou uma fortuna num sistema de BI com dashboards que pareciam de ficção científica. Lindo de ver. O problema: os dados que alimentavam aquilo vinham de um emaranhado de 20 planilhas diferentes, cuidadas por pessoas diferentes, cheias de erro manual. E o resultado? Decisões caríssimas que impactaram centenas de funcionários baseadas em gráficos bonitos, mas fundamentalmente mentirosos. Era o chão falso em sua forma mais pura e perigosa. No fim, a aparência de controle aumentava, enquanto a capacidade real de gerenciar só diminuía. Que jornada! A gente partiu de um diagnóstico que parecia simples, um desvio silencioso, e foi fundo na redefinição de controle, na organização dos conceitos, até chegar nesse chamado por maturidade técnica. As ideias que mais ficam para mim são essa troca da aparência pela coerência,
A distinção clara entre o método, que está na nossa cabeça, e a ferramenta, que está na nossa mão. E a defesa de um controle que seja verificável. Exato. Um controle que seja, como o autor repete, um verdadeiro compromisso com a realidade. E talvez a gente possa fechar com uma provocação para quem nos ouve, usando as palavras do autor como um desafio. Se interface não é método e ferramenta não é estratégia, como a gente consegue distinguir no dia a dia uma organização que busca genuinamente essa maturidade de uma que está só encenando a governança? Boa pergunta. O que a gente deveria observar para além dos relatórios coloridos e dos dashboards para encontrar essa tal verdade operacional? A resposta provavelmente não está na tela do computador. Talvez ela esteja na qualidade das conversas, na profundidade das perguntas que a equipe faz e, principalmente, na capacidade de qualquer pessoa do time explicar e defender as suas decisões com base em dados que são rastreáveis, coerentes e, acima de tudo, reais.